Oi, gente! Aqui é a Mavi e hoje eu já tô em clima de férias, né, com o uniforme oficial do Adventista de Férias, que é uma camiseta antiga do Clube de Desbravadores, já em clima de Natal e o ventilador a toda por causa do calor, pra falar pra vocês de um novo quadro aqui no canal que se chama Maratorando. Sobre o que é esse quadro? Bom, eu não sei vocês, mas quando eu tô de férias, eu sempre fico bem entediada de vez em quando. E aí a gente pensa, vou assistir um filme, ver uma série, ou até mesmo quando a gente tá cansado no dia a dia, né, vou dar uma relaxada, vou assistir alguma coisa pra me entreter. O problema disso é que os filmes, geralmente pra entretenimento, eles são meio fúteis, e a gente acaba perdendo esse tempo que a gente podia estar se edificando e melhorando. Como cristão, a gente deve ter isso sempre em mente, sabe? Utilizar o meu tempo da melhor forma possível. E é por isso que a gente criou esse bloco, tendo como ideia dar algumas dicas pra vocês de uns filmes, séries e canais do YouTube mais legaisinhos e que tenham um bom conteúdo, pra que a gente também não perca tempo assistindo bobagem. Bom, então, e como vai funcionar? Os vídeos eles vão ser divididos em algumas partezinhas, que é primeiro uma sinopse rápida, depois a gente dá uma explicada na história e aí por fim a gente fala das vantagens deste filme, por que assistir ele. E como primeiro filme, nós escolhemos Como Tudo Começou, que é um filme australiano de 2015 dirigido por Kyle Portbury e que conta a história do Adventismo desde Guilherme Miller até a morte de Ellen White. E assim, gente, eu nunca tinha ouvido falar desse diretor, mas aí eu fui pesquisar a respeito dele e vi que ele ganhou uns prêmios. E realmente, no filme, você vê que o figurino é lindo, a fotografia é impecável. É assim, um filme muito bonito pra você, visualmente pra você assistir. Então, do que se trata a história, né? Agora vamos com os spoilers. Ele tem toda uma vibe de filme de sessão da tarde e ele começa em 1818, na Nova Inglaterra, hoje conhecido como Estados Unidos. E ele conta a história do Guilherme, que ele já estava há uns 2 anos estudando sobre Daniel 9 e estudando sobre as profecias relacionadas ao fim dos tempos. Aí ele chegou naquela profecia que fala sobre a purificação do templo e aí ele pensou, bom, e se o templo fosse a Terra? Então, nós contaríamos 2.300 tardes e manhãs, que são anos em tempo profético, e nós chegaríamos ao ano de 1843. E aí, não só ele, como a família dele também ficou completamente em choque com essa descoberta e resolveram que deveriam falar mais disso. Só que o Guilherme, ele estava meio indeciso se ele ia levar isso adiante, então ele falou para Deus: olha, se o senhor quiser me mandar, o senhor me dê algum sinal, mande alguém aqui pedindo pra mim pregar sobre isso, porque senão eu não vou ir, eu vou deixar quieto. E o que aconteceu? Exatamente. Chegou um cara lá falando, olha, Guilherme, a gente precisa de alguém pra fazer a pregação lá, que a gente tá sem pregador, por favor, você tem que quebrar esse galho pra nós. E aí, ele fez o quê? Ele foi, pregou e é isso, Deus falou comigo, então eu vou lá. Não, ele não fez isso. Ele fez ele representando gente como a gente, né, fez aquela ceninha de ai Deus, escolhe outra pessoa, por favor, eu não tô preparada. Mas no final ele acaba indo cumprir a missão dele, acaba falando pras pessoas e como sempre, né, tem quem acredita, tem quem não acredita. Então, a partir de 1830, um cara chamado Josué começa a levar ele para fazer palestras e falar a respeito disso para outras igrejas e outras cidades, e aí ele acaba atingindo várias pessoas, inclusive a família Hermon. Família essa de uma garota chamada Ellen Gold Hermon, que tinha uma saúde bem frágil, mas que era muito devota a Deus. E eles acabam sendo expulsos da igreja deles, porque, claro, tem as pessoas que acreditam e as pessoas que não acreditam. Então eles acabam sendo excluídos, mas eles continuam acreditando que em 1843 Jesus está para voltar. O problema é que o ano passa e nada acontece. Então eles resolvem, então Guilherme, revisando a sua teoria, ele mudou a data para 22 de outubro de 1844. E aí de novo as pessoas foram lá e esperaram e nada aconteceu. Inclusive tem um homem chamado Joseph que ele vende tudo que ele tem por causa da causa para ajudar. E aí você fica naquela agonia de que, ai meu Deus, esse homem nunca mais vai querer saber de Deus, ele vai ter uma grande decepção, ele não vai mais querer saber de igreja, de nada disso. Na verdade não. O cara continua firme e forte e, gente, inspirador, hein? Então eles se dão de conta de que a profecia não falava da Terra, mas sim em uma referência a algo mais celestial.
essa santificação do templo, na verdade, seria uma passagem de Jesus do lugar santo para o Santíssimo, sinalizando o início do fim dos tempos. E aí, em 1845, a Ellen começa a ter suas primeiras visões. E é claro, tem gente que não acredita nela e tal, mas ela faz vários feitos que deixa todo mundo impressionado. E aí ela acaba tendo um grande impacto lá na região onde ela tá, e ela aceita essa missão de ser porta-voz, de ser uma profetisa. Inclusive tem uma cena muito fofa da Ellen e do Thiago se conhecendo, e assim, ó, faz você acreditar no amor. Lindos. Então, em 1845, eles se casam e logo em seguida vem, né, os filhos e tal, mas aí também começam as dificuldades. Eles começam a fazer várias reformas dentro da igreja, eles começam a falar sobre a importância da guarda do sábado como dia santo, eles começam a falar da volta de Jesus, né, que ainda está prometida. Acontece que não era naquela data certa que eles estavam dizendo. Então, em 1860, eles chegam ao nome Adventista do Sétimo Dia para essa dominação, que é baseado no principal que eles tinham na época, que era o sábado e também a volta de Cristo. Aí começam os problemas financeiros, o Thiago fica doente, eles perdem 2 filhos, e aí você pensa, nossa, gente, tudo dando errado, sabe? Mas aí, em 1863, a Ellen tem uma visão, começa a ter visões, aliás, de uma vida mais saudável, de como deveria ser a alimentação e o cuidado com o corpo. Até que um dia o Thiago sofre de um AVC e aí ele fica com metade do corpo paralisado e ela começa a colocar em prática essas ideias que ela estava escrevendo a respeito. E não é que o cara se recupera, gente. O bichinho tá lá firme e forte, olha, fisioterapia fazendo efeito, uma alimentação saudável. E aí o filme continua com a Ellen fazendo os escritos dela e o Andrews também falando da educação adventista, porque aí em 1872 surge a primeira escola adventista e 2 anos depois ele resolve ir para a Suíça para levar essa ideia adiante. E como disse uma visão da Ellen, o mundo é a casa de vocês, ou seja, essa missão que eles tinham era mundial, não era só lá na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, eles levaram para frente. E aí a lição que fica com esse filme é, será que a gente tá fazendo por merecer esse legado? Será que a gente tá tendo a mesma disponibilidade e a mesma confiança que eles tiveram? Porque os caras passaram por uns maus bocados e a gente que às vezes não passa por nada parecido já tá reclamando. Então, galera, resumo da ópera. Esse filme é muito bom, tanto pra quem já tá há um tempo na igreja, quanto pra quem começou agora, né? Porque ele fala de uma origem, mas ele fala de uma maneira que humaniza essas pessoas, sabe? Porque a gente lê livros deles e tal, mas como faz muito tempo, às vezes a gente tem sente uma certa distância. E isso aproxima eles, mostra todas as dificuldades que eles tiveram que passar, todos os problemas que eles tinham. A família da Ellen também tinha problemas, ok? Como toda a família, como todas as pessoas no mundo, e eles iam superando isso e iam em frente com a missão deles. É um filme muito bom, só que ele é meio compridinho, assim, 2h30, então não façam como eu, que fui direto passando pro pessoal, ok? Sentem com eles e façam um planejamento de como vai ser as horas de pausa, fritem bastante pipoca, aproveitem o filme, ele é muito legal. Então, gente, acho que por isso era hoje, tá? Uma boa sexta, um feliz sábado e fiquem com Deus. Tchau!